Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós estamos lendo 150 salmos em 150 dias. Estou sendo muito ministrado e direcionado por Deus na leitura de cada salmo. E hoje eu estava lendo o Salmo 10, o Salmo 7. Já quero pular para o 10, né? Hoje eu estava lendo o Salmo 7 e foi um salmo que falou muito no meu coração, principalmente para o que eu vivi nos últimos dias. E esse é um salmo que Davi escreve com muita carga emocional. Davi ele está sendo perseguido por Saul e ele já não aguenta mais, ele não consegue entender o que está acontecendo, o porquê as coisas estão acontecendo. E ele pega toda essa carga emocional, ele pega toda essa estabilidade, tudo isso que está acontecendo dentro dele, essa indignação, e coloca diante de Deus. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é, cara, talvez hoje você esteja emocionalmente instável, talvez hoje você esteja irritado, chateado, talvez você esteja triste, talvez você esteja em uma extrema amargura, angústia. Coloque isso diante de Deus. Não perca tempo, coloque mesmo isso diante de Deus. Seja vulnerável diante de Deus. Davi, ele sente que está sendo injustiçado por algo, ele está sendo perseguido, e ele começa a falar com o Senhor que ele já não suporta mais isso. Então o Salmo, já vamos começar lendo aqui, né? Diz assim: Senhor, meu Deus, o Senhor meu Deus é o meu abrigo, eu me abrigo em Ti. Salva-me de todos os meus perseguidores, liberta-me, que não me agarrem como leões, e leve-me para longe, e me estraçalhem sem haver quem me livre. Senhor, meu Deus, se procedi como me culpam, se em minhas mãos há injustiça, se pequei, se paguei com o mal ao meu amigo que me fez o bem, se de tudo despojei meus adversários, que o inimigo me persiga até alcançar, que me pisoteie vivo sobre a terra e arraste a minha honra no pó. Então, Davi, até o versículo 5 do Salmo 7, ele não consegue entender, porque se a gente olhar para o cenário que está acontecendo aqui, Davi ele é ungido quando ele era criança, e ele está ali cuidando da ovelha dos seus pais, do seu pai, né? Ele mata urso, leões, ele enfrenta noites frias, tempestade, calor. Ele enfrenta tudo isso com um coração amoroso, amando o que ele está fazendo. Depois ele vai para o exército, ele mata Golias, ele começa a servir a Saul. E com o mesmo coração que ele servia o pai cuidando das ovelhas, ele serve a Saul. Acontece que a partir de um determinado momento, Saul começa perseguindo ele. E Davi, ele amava Saul. Ele amava muito Saul. Então, você imagina para o coração dele, para a mente dele, como que era ele ser perseguido por aquele que ele ama. Ele não estava sendo perseguido por alguém que ele odiava, ele não estava sendo perseguido pelo seu inimigo. Ele estava sendo perseguido pelo seu próprio rei, alguém que ele admirava, alguém que ele amava, alguém que ele queria estar perto. E isso não fazia sentido algum na cabeça dele. Porque em momento algum ele agiu de má fé ou ele tentou prejudicar Saul. Ele queria realmente o bem de Saul. Então ele começa a se questionar e traz para si: olha, Senhor, se eu procedi mal, se o problema sou eu, se eu fiz alguma coisa de errado, me corrija, me aponte. Sabe, eu não estou mais preocupado com a minha honra. Eu não estou preocupado nem com a minha vida. Se eu realmente fiz alguma coisa errada, por favor, me direcione. Porque às vezes a gente está tão preocupado com a nossa honra, com o nosso ego, ou como as pessoas vão nos enxergar, que a gente se blinda de uma forma que a gente não consegue nem ser vulnerável diante de Deus. E a gente acaba vivendo uma vida de ilusão, achando que a gente está grande, que a gente está forte, que a gente está poderoso em Deus, quando na verdade a gente está distante. Porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então nós somos fortalecidos, porque antes éramos fracos. Então, como o Senhor pegou essa nossa fraqueza e potencializou em nós a graça dele,
agora somos fortes e capazes para enfrentar o nosso inimigo, para enfrentar o dia. Agora, se a gente acredita que estamos fortes, e essa força não vem de um lugar de quebrantamento, de um lugar de arrependimento, de um lugar de coração contrito, a gente vai cair. A gente vai se distanciar de Deus, porque se você está forte, você não precisa do Senhor. Então, Davi, ele está falando isso, olha, a minha honra não importa mais, a minha vida não importa mais, o que importa é a sua justiça. Eu pego o meu coração bom, eu pego as minhas atitudes boas e coloco diante de ti, diante da tua justiça, e o Senhor julga. É o Senhor que julga. E muitas das vezes, e hoje, por exemplo, a gente precisa confiar na justiça de Deus. E hoje eu estava orando e falando exatamente isso. Senhor, se as minhas atitudes são más, se o meu coração é mau, me mostra. Se eu não sou digno de alguma coisa, me mostra. Se eu não sou capaz, me mostra. Se eu não estou agindo certo, me mostra. Me mostra o jeito certo de agir, o jeito certo de falar, o jeito certo de ouvir. Me mostra. Porque ao meu ver, eu estou sendo bom. Ao meu ver, eu estou me esforçando para ser um homem de Deus. Mas se isso não está acontecendo, me mostra. Eu não estou preocupado mais com a minha honra, não estou preocupado com a minha vida, estou preocupado se eu estou dentro da sua vontade, se o Senhor se alegra comigo, o Senhor se alegra comigo, o Senhor está triste comigo. Então hoje eu fiz essa oração, sabe? Esse salmo foi muito para mim. Porque hoje eu estava fazendo essa oração, o Senhor está triste comigo? O Senhor se arrependeu de alguma coisa? O que está acontecendo? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que tais pensamentos estão passando pela minha cabeça? Então me mostra. Ele fala assim, ó, levanta-te, Senhor, na tua indignação, erga-te contra o excesso de fúria dos meus opressores. Desperta-te, meu Deus, estabeleça o teu juízo designado. Reúna-se ao teu redor a Assembleia dos Povos, das alturas reina sobre todas as nações da terra. O Senhor é quem julga os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, segundo a inocência que há em mim. Então, hoje nós precisamos nos colocar nesse lugar. Senhor, julga-me. Eu confio no Senhor. A Vitória estava falando sobre confiança hoje. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor, então julga-me. Me mostre a direção, não permita que eu tropece. Porque eu acredito que sou inocente. Mas se eu não sou inocente, que eu pague. Que eu faça o que precisa ser feito, né? Então ele começa chamando o Senhor. Erga-te, Senhor. Erga-te. Não me deixe aqui. Sabe? E aí, versículo 9 ele diz: Deus justo, que sonda as mentes e entranhas, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança e paz. Deus é o escudo que me cobre e o salvador dos corações retos. Deus é o justo juiz. Deus que demonstra a cada dia o seu extremo zelo. Caso o homem não se converta, Deus afiará a sua espada, pois já armou o seu arco, preparou para si armas de morte e produziu suas flechas flamejantes. Todo aquele que gera maldade concebe o sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco como armadilha cai em uma fossa profunda que ele mesmo fez. Assim a sua maldade se voltará contra ele e a sua própria cabeça cairá sua violência. Eu, porém, darei graças ao Senhor por sua justiça, salmodiarei e cantarei louvores em nome do Senhor, o Altíssimo. Então Davi está dizendo que ele quer que o coração dele seja revelado para que ele possa livremente, sem amarras, louvar o Senhor, cantar o Senhor, exaltar o nome do Senhor. Ele não quer e nós precisamos tomar cuidado para a gente não cair nesse lugar, sabe? De estar blindado espiritualmente, de uma maneira que a gente nunca erre, que a gente nunca é vulnerável, e a gente acaba não adorando o Senhor com um coração verdadeiro. Que às vezes o nosso coração está cheio de amargura, está cheio de pedra, está cheio de raízes de amargura. Às vezes tem tantas vozes na nossa cabeça que a gente acha que está adorando o Senhor com verdade, mas não estamos. Às vezes tem tantos pensamentos que a gente não deveria ter,
e que só o Senhor é capaz de tirar, de esclarecer, e a gente acha que está adorando o Senhor de todo o coração, mas nós estamos com o coração dividido. Então Davi, quando ele percebe que ele não está satisfeito com aquela situação, ele fala assim, eu não estou satisfeito com essa situação, ele é verdadeiro com o Senhor. Davi, ele mostra que nós não precisamos ser fofinhos e que Deus não é um Deus fofinho. Você precisa falar, você precisa se expor. Você precisa revelar o quão triste está o seu coração, o quão quebrantado está o seu coração, o quão amargurado está o seu coração. E você precisa fazer isso diante de Deus. Porque às vezes a gente faz isso com todo mundo, mas não faz com Deus. Então o Senhor está nos conduzindo para o lugar de quebrantamento, onde a gente tem uma revelação clara de como está o nosso coração. E Davi insiste, sonda-me, sonda-me, vai em lugares profundos, vá no meu subconsciente, talvez eu não sei que eu tenha isso. Talvez, para mim eu estou bem, mas eu sinto que lá no fundo eu não estou bem, Senhor. Para as pessoas eu estou maravilhoso, para as pessoas está tudo lindo, mas eu sei que não está. Então me sonda, me mostra para mim e me leve para esse lugar de paz, para esse lugar de segurança. E isso é algo que parece ser fácil, mas não é. Mas é uma prática, a gente precisa fazer isso sempre. A gente precisa estar sempre com o coração diante de Deus e não se envergonhar. A gente não precisa ter vergonha de falar eu errei, eu falhei, ou eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu estou triste, eu estou envergonhado. A gente não pode ter essas coisas guardadas dentro de nós uma vez que a gente já conheceu Cristo. Porque nós precisamos ser vulneráveis diante de Deus. Porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Deus, ele não é alguém que está distante no céu e não está nem aí para o que a gente está passando. Nós somos homens e mulheres e estamos nesse mundo e somos afligidos por muitas coisas. E o Senhor, ele fala, tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês também vão vencer. Vocês vão passar por muitas coisas e eu vou estar com vocês o tempo todo. Então, quando o Jó ele fala que o meu intercessor é o meu amigo, é porque ele via a todo momento a presença do Espírito Santo ao lado dele. Jó nunca esteve sozinho. Ele fala, o meu intercessor é o meu amigo, ele intercede por mim e em breve o meu Redentor, o meu Deus vai se levantar e vai guerrear. Vai levantar ao meu favor. Então o meu amigo é aquele que conhece os lugares mais ocultos de dentro de mim. O meu amigo é aquele que eu não tenho vergonha de chorar. O meu amigo é aquele que eu não tenho vergonha de me alegrar por coisas simples. O meu amigo é aquele que eu não tenho vergonha de dizer, olha, eu senti inveja por tal coisa. Olha, meu coração está corrompido. Olha, eu falei isso, mas eu parti de um lugar de muita arrogância. Eu falei isso, mas eu parti de um lugar de medo, eu estava com medo. Você precisa ter pessoas ao seu lado que você tenha condições de ter esse tipo de conversa. Você precisa ser alguém que as pessoas tenham condições de ter esse tipo de conversa com você. Você precisa ser alguém capaz de confessar os seus pecados sem ter medo de ser julgado. Ou de confessar as suas fraquezas sem ser medo de ser deixado de lado. Sem ser medo de ser desacreditado. Acho que essa é uma palavra boa para mim. Você precisa estar com pessoas ao seu lado, que você converse e fale, sem ter medo de ser desacreditado. Oh, nossa, será que se eu falar isso com ele, ele vai achar que eu não sou mais um profeta? Será que ele vai achar que eu saí da igreja? Será que ele vai achar que eu estou pecando? Será que ele vai achar que eu sou fraco? Ou, caramba, eu pequei aqui, será que ele vai achar que... Não. Você precisa ter e ser alguém confiável, um amigo. É aquele cara que, olha, hoje você tá mal, cara, vamos orar sobre isso. Vem cá, você tá mal por quê? O que tá acontecendo? Por que você tá pensando nisso? Você precisa ser alguém que seja capaz de falar as palavras de afirmação na hora certa.
de dar tempo de qualidade na hora certa, presentes e todas as linguagens do amor, que eu sou um poliglota. Eu me sinto amado de todas as formas, gente. Então, você precisa se tornar alguém confiável, alguém que as pessoas têm segurança em compartilhar com você. Mas isso só vai acontecer quando você tiver esse tipo de relacionamento com Deus. A partir do momento que você tiver esse tipo de vulnerabilidade com o Senhor, esse tipo de relacionamento com seu Pai, aí sim Deus vai apresentar algumas pessoas, porque não é todo mundo que é assim, não. Você não vai ter isso com todo mundo. Você vai ter isso com 2 pessoas, 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas no máximo. Você vai abrir e se expor dessa maneira e você vai ser aperfeiçoado, porque é muito bonito quando a gente fala que um ferro, assim como um ferro afia um ferro, um amigo afia outro amigo. É nesse nível de profundidade, de intimidade. É isso que é ser afiado por um amigo. É ir muito fundo no coração do outro, sabe? Isso é saudável. Então, como um ferro afia um ferro, não é só ficar entregando palavras de profecia para lá, palavra de profecia para cá. É você saber o que fere. É onde aquele cara caiu. E você vai lá onde aquele cara caiu e dá a mão a ele, volta com ele. É você honrar, sabendo que ele caiu, mas você honra. Você cria expectativa, você tem esperança que ele vai se reerguer, amigo. Assim como um ferro afia um ferro, um amigo afia outro amigo. E isso é difícil, dói, é desconfortável, não é 1000 maravilhas, mas você faz. Porque mesmo sendo desconfortável, você confia e está em um lugar seguro, porque você já fez isso com Deus. E isso vai fazer com que as nossas relações vão se aprofundando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e até chegar em níveis que talvez a humanidade ainda nem experimentou. Porque o Senhor diz que assim como Ele é um com o Pai, nós precisamos ser um com o Pai e um com os outros. Porque através da forma como a gente se relaciona um com o outro, que o mundo vai ver que Cristo existe, que Deus existe, que Deus é presente, que Deus é bom. O mundo ele vai ver a glória de Deus através da forma que a gente se relaciona um com o outro. E isso não vai ser se encontrando só aos domingos. Isso não vai ser só sabendo coisas superficiais da vida um do outro, mas participando. Às vezes a gente sabe muito da vida um do outro, mas a gente participa pouco. A gente participa pouco das vitórias e participa pouco das derrotas, do sofrimento. Sabe quando seu amigo está passando por uma situação que ele não sabe o que fazer, você também não sabe, mas você está ali? É isso. É você esperar com paciência junto. É você sentir a dor daquela pessoa. Então o Senhor está nos levando para um lugar de intimidade onde nós vamos revelar o nosso coração para Ele, Ele vai revelar o coração dele para nós, e nós vamos revelar o coração do Pai para nossos amigos, e nossos amigos, Deus está nos levando para um nível mais fundo. Para um nível de verdade que talvez o mundo ainda não tenha contemplado. Um nível de verdade onde você diz tudo. E você não tem medo, porque o amor verdadeiro, ele lança fora todo medo. Amém? Que o Senhor abençoe vocês, que essa palavra venha alcançar o seu coração, venha alcançar o seu espírito, e a gente se encontra no Salmo de número 8. Amém.